Continuando com as nossas reflexões, as leituras devocionais agora, iniciando o livro de 1 Samuel, nós já vimos na conclusão do livro dos Juízes que Israel estava vivendo um período de decadência espiritual, moral e política, de anarquia ali no regime de governo. Cada um fazendo o que bem entendia porque não tinham um rei. Agora nós vamos encontrar aqui a história mostrando a decadência do sacerdote e sua família. Ali o templo, o tabernáculo, estava situado na cidade de Siló, num local que aparentemente havia também uma estrutura construída que dava ali suporte ao tabernáculo. E naquele momento, os filhos do sumo sacerdote Eli eram ímpios, perversos, Ofni e Finéias, praticavam coisas horrorosas ali, prostituíam no templo com as mulheres que trabalhavam, servindo ali na casa do Senhor, e outras coisas absurdas. Chegou o ponto de Deus enviar um profeta e prometer que ia erradicar a sua descendência, que não iam ser mais sacerdotes. E nós vamos encontrar mais tarde, depois, o menino Samuel, que a sua mãe Ana havia prometido, que era estéril, prometido para o Senhor, se ele lhe desse um filho, ela o devolveria para servir ao Senhor ali como sacerdote. Ele já adolescente, mais uma vez Deus fala através dele para Eli, que ia castigar toda aquela impiedade. E porque ele era um pai também complacente, que não repreendia os seus filhos. E chegou o momento em que Deus falou que ia destruir a sua descendência. Diz aqui: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Dura mensagem. E então chega o momento em que Deus vai aplicar esse castigo. Os filisteus passam a atacar Israel. E então os israelitas se reúnem para a batalha. E na primeira batalha começa uma derrota. Ali morrem milhares de israelitas. Então eles se reúnem de novo e chegam à conclusão: nós perdemos a batalha porque não levamos a arca do Senhor. A arca lá da aliança, onde ficavam as tábuas da lei, ficava no Santo dos Santos, representava o lugar onde Deus falava com o sacerdote, o sumo sacerdote. Muito bem, então vamos levar a arca, porque se nós colocarmos ela lá no campo de batalha, Deus estará lá conosco e nós vamos vencer os nossos inimigos. E assim fizeram. Só que quando travaram a batalha, mesmo que houve aquela alegria quando chegou a arca e eles fizeram aquela festa que até assustaram os filisteus, mas quando travou-se a batalha, Israel sofreu uma derrota humilhante e dispersou por todos os lados. E morreram ali milhares e milhares de israelitas. E acontece que a arca é sequestrada pelos filisteus e levada para o templo do seu deus pagão Dagom. E então um mensageiro leva essa mensagem da derrota. E quando chega lá em Siló, Eli fica sabendo que Israel foi derrotado e os filhos morreram na batalha, Ofni e Finéias, cumprindo a profecia de julgamento. E acontece que quando o mensageiro diz que a arca tinha sido sequestrada, levada pelos filisteus, ele assusta e cai de costa. Era já de quase mais de 90 anos, quase 100 anos de idade, ele cai de costa e morre naquela queda. E acontece então que
ali a sua nora, que estava grávida de um dos seus filhos, aconteceu que ela teve o trabalho de parto, então, antecipado. E nesse trabalho de parto ela morre. Mas antes de morrer, a criança escapou, ela deu-lhe o nome de Icabod, que quer dizer, foi-se a glória de Israel, porque a arca tinha sido levada. Aquele símbolo, né? Muito bem, qual é a aplicação que nós vamos aprender aqui? É que os israelitas pensaram que se levasse a arca, Deus estaria presente. Isso representa a religiosidade, a prática de religião, da fé tradicional, sem espiritualidade, sem vida espiritual e obediência à vontade de Deus. Deus não tem lugar sagrado para ele ali ficar presente. Deus não está presente em ritos e liturgias de culto. Deus não está presente no próprio ato, vamos dizer assim, da ceia do Senhor. Que se a pessoa tomá-la em pecado, com a vida errada, vai ter efeito na sua vida. Vai ter efeito negativo, como diz a palavra de Deus. Mas Deus tem compromisso com um coração limpo, puro e obediente à sua vontade. Aqui fizeram festas, se alegraram e jubilaram que a arca estava ali, mas Deus não estava presente. E isso mostra que objetos sagrados, locais sagrados, não têm poder de talismã, como crê por aí, aqueles objetos que carregam, às vezes pendurado no pescoço de outra forma, que supõem ter poderes sobrenaturais para proteger a pessoa que o tenha. Deus não opera em locais, nem mesmo no templo. O que torna o templo ali sagrado, a presença de Deus, é a presença dos salvos. Porque Deus habita na igreja, no coração de cada um, esse organismo, esse templo vivo. Saiu dali, aquele ambiente é normal. Como seja lá um templo construído com a finalidade exclusiva para adorar, ou seja um salão alugado. O que torna o local sagrado é a presença de Deus na vida dos seus servos fiéis. Então, o que nós aprendemos aqui? Israel fez festa e alegrou, agora nós vamos vencer, e foi derrotado. Portanto, prática religiosa, tradicional, sem obediência, louvores na igreja, todo trabalho litúrgico, ritos, não tem poder de dar a nós a vitória contra o pecado, contra Satanás. Deus opera num coração que é obediente, num coração onde a sua palavra é vivida, obedecida, praticada. Do contrário, tudo será vão, não leva a vitória nenhuma. E o diabo não teme religiosidade, ritos e práticas. Ele teme a graça de Deus na vida dos servos do Senhor.